Vamos para mais uma aula de programação em JavaScript. Na aula passada nós estávamos construindo essa calculadora de área e perímetro aqui. E na aula de hoje nós vamos construir mais uma calculadora que vai ser uma calculadora de graus Celsius para graus Fahrenheit. E dessa vez eu vou utilizar um recurso adicional nela para impedir que ela faça cálculos que não fazem sentido. Nesse caso, vai ser impedir que a nossa calculadora calcule temperaturas abaixo de zero absoluto. Então, eu vou utilizar basicamente o HTML que eu estava demonstrando antes, só que eu vou tirar aqui o nosso body e fazer um novo para a nossa nova calculadora. Assim como eu vou apagar o JavaScript e fazer um novo para a nossa nova calculadora. Então, nosso HTML vai ser esse aqui. E no body eu vou criar o seguinte. Primeiro, um wrapper para colocar a calculadora dentro. E o conteúdo da nossa calculadora. Eu vou chamar de conversor Celsius para Fahrenheit. É o contrário aqui, né? Conversor Celsius para Fahrenheit. E o nome, a id, aliás, vai ser C2F Wrapper. Agora, embaixo desse título, desse cabeçalho, nós teremos um título temperatura em Celsius e uma entrada. E depois, um título temperatura em Fahrenheit e mais uma entrada, que no nosso caso, na verdade, vai ser uma saída, né? Ela vai demonstrar o resultado. Só que, para construir uma saída, nós criamos um elemento de entrada e colocamos disable no final para dizer que ele vai estar desabilitado para o usuário. O usuário só vai poder ver informação dele e não editar. E nesse exemplo aqui, vai ser bem importante que o tipo dessa entrada seja texto, porque eu quero que quando o usuário digitar, por exemplo, menos 300 Celsius, em vez de aparecer uma temperatura, apareça uma mensagem no campo dizendo que esse valor é inválido. Por fim, nós vamos ter um botão que serve para executar o cálculo. Então, um botão calcula btn, a id vai ser calcula temp_c, dentro dele vai estar escrito calcular. A gente pode salvar isso aqui e ver como é que ficou. Aqui o nosso conversor de Celsius para Fahrenheit. Então, se eu digitar aqui a temperatura em Celsius e apertar em calcular, nada acontece, porque nós ainda não criamos o JavaScript. Essa é só a página em HTML com um CSS para não ficar feio demais. Lembrando que o CSS é basicamente o mesmo que eu usei no exercício passado e eu não vou dar muitos detalhes sobre no momento, mas quem quiser pode dar uma explorada. Eu utilizei layout de grade, que foi o último assunto visto, para construir essa tabela aqui, onde tem o título, o ajuste, o título do ajuste, o título do resultado e o resultado, e o botão grandão embaixo. Vamos então efetivamente começar a construir o script. Procedimento,
parecido com o de antes. Eu vou primeiro criar uma função que eu vou chamar de c_f. Ela não vai receber nenhum argumento de entrada, então abre e fecha parêntese, não precisa colocar nada dentro. E a primeira coisa que eu vou precisar é coletar o que o usuário digitou no campo temperatura em Celsius, que se chama entrada temp_c. Então, let temp_c igual a getElementById. Então, document.getElementById, e aqui dentro a nossa id, temperatura entrada traço temp_c. Como eu não quero coletar o elemento em si, mas sim o valor atualmente digitado nele, então coloca .value. Não é node value, só value. Dessa vez eu só preciso coletar um valor e daqui em diante eu faço o cálculo. Só que, em vez de eu fazer o cálculo direto, eu quero garantir que o cálculo só vai ser feito se a temperatura estiver dentro da faixa válida. A faixa válida é temperatura em Celsius de, no mínimo, menos 273,15. Porque qualquer coisa abaixo disso é menos que zero absoluto. Então, não pode ser calculado. Para fazer isso, a gente vai usar um condicional, que é o assunto da semana anterior. E funciona assim. If, que significa se. Aqui dentro eu coloco uma condição. Depois eu abro chaves e digo o que eu vou fazer caso a minha condição seja verdadeira. Caso o resultado dessa expressão que está dentro da chave seja verdadeiro. E se não, abre chaves de novo. Então, else é se não e if é se. Dá para fazer esse modelinho aqui de forma automatizada no VS Code, se você escolher, digitar o if aqui e escolher isso aqui. Então, o if, ele já monta para você um pedaço. Provavelmente ele faz a mesma coisa com else, nunca tentei. Então, se nossa temperatura, que é temp_c, que eu acabei de obter aqui pelo getElementById, for igual, na verdade, for menor do que menos 273,15, lembrando que o ponto é separador decimal, não pode colocar vírgula 15, percebam que o ponto é da mesma cor do número, a vírgula é cinza, porque na verdade a vírgula não é separador decimal em JavaScript, é outra coisa, tem que ser ponto. Se a temperatura Celsius for menor do que menos 273, então nós vamos obter o elemento que apresenta o resultado e vamos substituir o valor por uma mensagem. Então, document.getElementById, a id do elemento que mostra o resultado é, vou voltar aqui no HTML, results temp_f. Então, coloca aqui, result temp_f. Eu quero alterar o valor, então .value igual a uma mensagem, pode ser valor inexistente abaixo de 0 Kelvin. Então, para relembrar, a informação que está à esquerda é o que você está alterando. E a informação que está à direita é o valor que você quer colocar na esquerda. Então, quando eu quero ler um campo,
eu vou fazer a leitura na direita e vou colocar uma variável, por exemplo, na esquerda, que vai receber o resultado. Quando eu quero gravar o campo, eu vou colocar o valor do campo na esquerda e eu vou colocar o conteúdo que eu quero gravar no campo na direita. Então, se a temperatura Celsius for menor do que menos 273, faça isso. Só com isso aqui, nossa calculadora meio que só daria um resultado para temperaturas abaixo de menos 273, que seria o erro. E quando essa temperatura for maior do que menos 273, não acontece nada, porque nosso else não tem nada. Então, nós vamos preencher o nosso else com a lógica necessária para realmente fazer o cálculo. Para isso, eu vou criar uma variável que vai se chamar tempf, e o valor dela vai ser a fórmula de temperatura de conversão de temperatura Celsius para Fahrenheit. Isso vocês podem encontrar fácil na internet, ou calcular com base no que eu forneci. Então tá aqui, temp C dividido por 5 vezes 9 mais 32. Vou colocar alguns espaços para ficar mais legível. Não é obrigatório esses espaços. E agora nós temos a temperatura armazenada na variável. Só que nós precisamos pegar essa temperatura e mostrar para o usuário. Então, para fazer isso, mesma coisa que eu fiz aqui para mostrar o erro. document.getElementById.resultsTempF igual a o próprio tempf, só que com um número de casas fixo. Então, toFixed, 2 casas tá bom. Uma casa tá bom para uma temperatura. Feito isso, nós temos a função pronta. É tudo para que o nosso programa funcione? Não, porque ainda falta fazer com que esse botão chame a nossa função. Então, lembrando, isso pode ser feito de 2 formas, pelo menos 2 formas, na verdade são mais, onde uma delas seria colocar aqui um comando onClick, que chama função no HTML, e o outro seria criar um evento que fica esperando acontecer o clique. Então, nós podemos fazer dessa forma. Document.getElementById, a id do botão é calculaTempC, como está aqui. Na verdade, calculaTempF faria mais sentido, né? Porque a temperatura resultante é Fahrenheit. .addEventListener, clique, e a função que vai ser executada vai ser a nossa nova função C2F. Ponto e vírgula, salva, e agora nós temos o necessário para que o programa funcione. Recarrega a página, coloca um valor na entrada, não salvei provavelmente, calcula tempf, eu não salvei o HTML, mudei aqui, Ctrl S, Ctrl S. Agora, colocando um valor aqui, 6 Celsius, 42,8 Fahrenheit. E aí a gente pode abrir a calculadora do Windows e conferir se deu certo a nossa conversão. Temperatura, graus Celsius para Fahrenheit. 6, 42,8, então tá perfeito. Tá feita então a nossa segunda calculadora. Um detalhe bem interessante de utilizar o ouvinte de eventos é que não é preciso necessariamente utilizar o evento de clique. Clique é apenas um dos múltiplos possíveis, então eu vou demonstrar mais um evento que
que vocês podem utilizar para essa calculadora aqui, que seria mostrar instantaneamente o resultado sempre que o usuário digitar o valor. Vamos tentar primeiro aqui com menos 300. Ó, valor inexistente abaixo de 0 Kelvin. Então, para isso, nós vamos tirar este evento aqui e nós vamos tirar o botão, já que não vai mais precisar dele. Então, salvo o HTML, salvo o JavaScript e agora nós vamos criar um evento um ouvinte de evento que fica vendo se acontece uma alteração no campo de entrada tempo C. Percebam, não é mais o botão, e sim o próprio campo de entrada. Então, para isso, nós vamos criar um document.getElementById e aqui dentro vai ser entrada tempo C e eu vou adicionar add event listener e o evento desta vez ele vai fazer a mesma coisa que fazia antes, que é chamar a função C2F, só que ele não é mais um clique, e sim um change. Esse evento change, basicamente, executa sempre que o valor de entrada tem que ser mudar. Isso vai acontecer sempre que o usuário digitar outra coisa ou mexer na setinha. Então, ponto e vírgula, salva, vamos ver como é que ficou. Ó, agora não tem mais botão, agora simplesmente quando o usuário digitar e sair dali, aparece o nosso novo resultado. Então, se eu colocar aqui menos 290, é um valor inexistente. Quando chegar no menos 273, ele mostra o resultado. Menos 273.15, ele mostra o resultado. Aqui ficou em vermelho, porque lá no HTML eu não configurei a validação do HTML de forma que ele suporte números quebrados. Isso a gente viu lá atrás em HTML e CSS. Só relembrando. E está feita então nossa segunda calculadora que converte Celsius para Fahrenheit. Com isso aqui é bem fácil fazer o exercício que eu solicitei lá na outra semana e solicitei de novo nessa, que é uma calculadora de Fahrenheit para Celsius. Só trocar os nomes e trocar as fórmulas. Então, boa sorte e até a próxima.